Olá, você que acompanha o RDTV, o canal de vídeo do Repórter Diário na internet. O nosso tema de hoje é o Dia Internacional da Mulher. Em nosso estúdio se encontra a secretária de Políticas para as Mulheres, Silmara Conchão, para tratar desse tema. Secretária, tudo bom? Tudo bem, prazer de novo no Repórter Diário pela oportunidade. Ok, secretária, para começar a nossa entrevista, eu queria, na realidade, uma explanação da senhora como que se encontra hoje a situação da mulher aqui em Santo André, no ABC, mas mais especificamente em Santo André, com a abertura da sua secretaria. Eu acho que é um momento importante, mais uma vez estamos entrando na agenda do mês da mulher na cidade, e no nosso país, e no mundo, né, pelo Dia Internacional de Homenagem às Mulheres. E, sim, iniciamos 2015 lançando o espaço físico da Secretaria. Hoje nós afirmamos e podemos dizer que a Secretaria de Política para as Mulheres da Prefeitura de Santo André veio para ficar, além de ser uma lei aprovada, como eu já disse aqui em entrevistas anteriores, em nosso município. Hoje nós estamos com espaço físico organizado no 8º andar do prédio executivo, no Paço Municipal. E as ações estão acontecendo de vento em popa pela necessidade que a gente ainda tem de afirmar os direitos da mulher na sociedade. Aliás, esse é o maior desafio da Secretaria, garantir os direitos das mulheres nos serviços, no atendimento, também nas questões econômicas. Buscamos a autonomia econômica das mulheres, mas nós temos dados e pesquisas recentes que nós vamos lançar agora nesse mês da mulher como uma das programações fortes do nosso mês, que é o perfil socioeconômico das mulheres andreenses e o mapa da violência. O nome do livro é Mulheres de Santo André em Pauta, e o nosso Departamento de Indicadores Socioeconômicos da Secretaria de Orçamento, Planejamento Participativo organizou os dados para que a Secretaria de Política para as Mulheres, não só, mas para que todas as secretarias do nosso governo atual, do prefeito Carlos Grana, possa atuar de maneira organizada, agindo na real necessidade, onde a gente precisa organizar as ações, organizar as campanhas, olhando para a real necessidade das mulheres andreenses. Eu acho que isso é política séria, política que busca o planejamento nas suas ações e direcionar da melhor maneira e mais organizado o seu orçamento público. Hoje, uma mulher vítima de violência doméstica, o que ela faz? A prefeitura tem como dar suporte a esta pessoa, a esta vítima? Sim, aliás, essa pergunta é muito importante. Às vezes elas não buscam ajuda, não buscam proteção por falta da informação. Mas também nesse mês da mulher nós vamos relançar o nosso guia de serviços. No guia de serviços consta toda a rede de apoio e de serviços disponíveis para a mulher na nossa cidade. A gente sabe que a informação ela dá poder para as mulheres tomar iniciativa, tomar decisões, atitude para virar a página numa situação de violência, e não só, né? Às vezes as mulheres querem voltar a estudar, às vezes as mulheres querem uma oportunidade no esporte, na cultura, no lazer, e o enfrentamento, né, à violência doméstica e sexual. Nossos serviços estão organizados em rede e ela vai ter acesso no mês de março com o nosso guia de serviços para que elas possam acessar as políticas públicas na medida das suas necessidades. Agora a gente fala muito, todo mundo pergunta sobre a situação da mulher, se ela vai atrás, se ela tem um apoio, né? Mas tem um detalhe, normalmente o marido, ele tem dificuldade de entender a situação e de mudar o comportamento dele, né? Existe algum trabalho da prefeitura para os homens, para esses maridos que de repente vão presos ou que agridem suas esposas? Sim. Nós chamamos dos autores da violência contra a mulher, né? Que são esses agressores que perpetuam o machismo na relação homem e mulher, né? Em Santo André, em 2001, nós tivemos algumas iniciativas, um trabalho com homens, né, sobre masculinidades. Mas agora a gente volta, pela questão de hoje nós estarmos numa secretaria, nós temos muita possibilidade de trazer parcerias. E nós construímos um projeto, uma ação em parceria com o nosso Fórum de Justiça. E nós vamos lançar publicamente o nosso projeto E Agora José, um projeto importante de ressocialização dos autores de violência contra a mulher. Muitos homens, de acordo com o crime, eles são condenados à cadeia. Muitos homens hoje o Fórum já está indicando para esse projeto
para que a gente faça um trabalho socioeducativo e de ressocialização desses homens, para que eles atuem na sociedade por uma outra prática, uma outra cultura, contra o machismo e de valorização das mulheres e da igualdade. Já tem algum homem sendo trabalhado dessa maneira, algum agressor sendo trabalhado para que ele mude esse comportamento? Sim, nós já temos um grupo, nós temos profissionais, psicólogos e sociólogos que trabalham com esse grupo, indicados pelos nossos juízes, promotores de justiça. Nós temos um grupo de 15 homens que já estão participando nesse processo que a gente está apostando bastante para prevenir a violência contra a mulher em nossa cidade. Eu estava vendo a programação de vocês têm como mote dar voz às mulheres, né, para essa programação do Dia Internacional da Mulher agora, que vai, na realidade, as festividades acontecem durante todo o mês de março, né? O que é exatamente dar voz às mulheres? Como isso vai ser feito? De que maneira vocês vão conseguir fazer isso? A gente vai convidar as mulheres para participar das 27 pré-conferências que estão organizadas em todos os cantos da cidade e também das 58 atividades culturais e de debates que nós também vamos promover em todos os cantos da cidade de Santo André. A pré-conferência é sim um convite, mulher, diga a cidade que você quer, porque nós somos a maioria, mas só que as mulheres não estão ocupando os espaços de decisão para o desenvolvimento da nossa cidade. Na hora de decidir, são os homens que decidem. A gente viu um movimento muito interessante no PPA participativo, no orçamento participativo, desses 2 anos de governo. As mulheres estão participando, mas na hora de eleger um conselheiro, são os homens que vão lá, que pegam o microfone, e elas ainda têm muita dificuldade em participar, em disputar esses espaços, pela condição de ser mulher na sociedade, pela construção social, a mulher ainda é menos do que o homem na sociedade. E a gente vê isso no cinema. A gente teve o exemplo lá do Oscar, né? A participação das mulheres no cinema é ínfima, a participação das mulheres na política ainda é ínfima. E as mulheres são responsáveis pelo cotidiano, diário, sabem muitas comunidades, e na hora... O olhar feminino, na hora de participar desses dias políticas, ele não vem como um convite que a gente faz, né? E que as pessoas entram no site, vejam a programação onde as oficinas vão acontecer, porque nós queremos trazer o diagnóstico a partir do olhar feminino, a partir do ponto de vista das mulheres, aonde as políticas precisam ser investidas, as áreas, o sonho, o que as mulheres sonham para Santo André. O primeiro ano nós trabalhamos a questão, por que política para as mulheres, né? O primeiro ano da nossa gestão, para a sociedade compreender por que nós lutamos tanto o movimento de mulheres para conquistar uma Secretaria de Política para as Mulheres, a primeira da região do ABC, não quero ser a única, porque outras prefeituras também precisam se organizar para. Então, a primeira conferência foi esse tema, a segunda conferência foi Lugar de Mulher é onde ela quiser, para a questão da decisão, da valorização da decisão das mulheres, das escolhas. As mulheres devem fazer escolhas, sim, para a sua vida, para a sua identidade, para os seus projetos de vida, para os seus sonhos, seus desejos, e apostar nisso. E, dessa vez, nós estamos convidando, porque nós estamos entrando na 4ª Conferência de Política para as Mulheres no município de Santo André. Então, em março, nós organizamos as pré-conferências, e abril e maio nós vamos oficializar essa demanda que vem das mulheres de todos os cantos da cidade. Isso vai compor um plano municipal, o 4º Plano Municipal de Política para as Mulheres. E o mais interessante, o 3º plano, em 2011, nós participamos e reivindicamos a criação da Secretaria de Política para as Mulheres em nossa cidade. Não sabíamos, naquele momento, o destino que teria, né, quem assumiria a prefeitura na nossa cidade, mas lá atrás nós garantimos um plano municipal. Então, por isso, as mulheres podem sonhar e dizer o que elas esperam da cidade, porque isso vai constar o 4º Plano Municipal de Política para a gente continuar avançando na igualdade entre os homens e mulheres aqui em Santo André. Pois é, a senhora falou uma coisa interessante agora, né? Nós temos uma gestão atualmente que, obviamente, criou essa secretaria, né? A secretaria voltada para as mulheres, de política para as mulheres, né? Mas, numa democracia, as prefeituras mudam, né? E há algum risco de repente, essa secretaria deixar de existir, ou desses trabalhos todos acabarem, se de repente mudar a gestão? Há um risco, sim.
E, inclusive, nós já vivemos isso no passado, né? Quando o Celso criou a primeira assessoria dos direitos da mulher em 1989, e em 1992, quando ele perdeu a prefeitura, o prefeito que assumiu em 92 interrompeu os trabalhos da assessoria de política para as mulheres, inclusive uma casa de apoio que a gente criou naquele período, era a primeira do Brasil também. Ele desorganizou o serviço. A forma de gestão, o modo de olhar para a gestão pública, muitos não acreditam que esse seja o caminho. Não acreditam, ou não entendem, não têm a compreensão, ou simplesmente não querem porque não valorizam a mulher na sociedade. De uma forma geral, a classe política, como um todo, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, eles compreendem a importância de uma secretaria, de colocar a questão das mulheres no primeiro escalão de uma prefeitura, de um governo de estado, ou ainda é um tabu a ser derrubado? É incrível, lutamos por isso há mais de 20 anos, né? Poucos compreendem, por isso que no primeiro ano nós tivemos o cuidado de dizer em Santo André, por que política para as mulheres? E a gente tem tido uma aceitação muito positiva, porque quando a gente explica a importância, né, das desigualdades entre homens e mulheres ser tratada como objeto de ação governamental, e que isso é uma luta do movimento de mulheres, movimento feminista, há décadas, né, no mundo, em nosso país, em nossa cidade. E aí você vai mostrando os dados, a violência contra a mulher, e vai tirando do campo do natural essa desigualdade, as pessoas começam a entender. E começam a valorizar o nosso projeto. O projeto que Santo André vem dando exemplo a outros municípios, com a Secretaria de Política para as Mulheres. E a sociedade andreense já entendeu, já compreendeu isso, ou ainda tem um longo caminho para que a sociedade, tanto inclusive as mulheres, compreendam a importância de toda essa política que está sendo desenvolvida? Ainda tem um caminho, ainda tem um longo caminho, até porque o caminho ele não tem uma direção única. Nós enfrentamos muitas dificuldades ao longo desse caminho. E hoje a gente vê, estamos correndo um risco imenso de ter retrocessos, de conquistas dos direitos humanos que nós conquistamos. Porque eu falo também, porque eu sou do movimento social, hoje estou na gestão, sou professora e também a minha origem é o movimento social. Então, hoje a preocupação é muito grande no que nós conquistamos acerca dos direitos humanos, né? Nós temos aí pessoas que assumiram o poder, representantes da nossa sociedade, eleitos pelo voto, deputados federais, e a gente sabe o quanto isso pode ser perigoso, pessoas que ainda têm uma visão conservadora e patriarcal e têm se utilizado do espaço público para fortalecer, para trazer, como que eu posso dizer, para trazer de novo à sociedade esses temas que vão totalmente na contramão da conquista dos direitos e contra o preconceito e a discriminação. No caso, nós temos falas racistas, machistas e homofóbicas de políticos que representam boa parcela da população da nossa sociedade, e esse é um grande perigo para nós retrocedermos no que nós já conquistamos acerca dos direitos humanos. Certo. A gente pode dizer que a situação da mulher melhorou nos últimos 10 anos, ou ainda não dá para falar isso? Melhorou. As mulheres conquistaram, sim, espaços, né? Espaços de poder, conquistaram no campo do trabalho, na geração de renda, na política, mas essas conquistas, ela ainda não atingiu, todas as mulheres. Dentro do segmento mulher, nós ainda temos grupos que vivem em extrema vulnerabilidade. Nós temos ainda as mulheres negras que são invisíveis na nossa sociedade, sofrem preconceito. Nós temos as mulheres com deficiência, que se a voz das mulheres que estudam, a gente ainda busca um espaço para que elas sejam valorizadas e ouvidas. Imagina as mulheres com deficiência em muitas situações, às vezes, de abandono, de exploração e violência. Nós temos as mulheres idosas também em situação de exploração econômica e violência também doméstica. E assim, pensar o segmento feminino desde as meninas, né? A questão do abuso sexual das meninas. Então, assim, há que se levantar a bandeira, e dia 14 de março é a nossa terceira edição da Parada Lilás, onde a gente concentra as mulheres de todos os setores, educação, sindicato, movimentos sociais, movimento LGBT. Nós concentramos aqui no centro da cidade.
universitárias, levantamos, ainda é preciso empunhar bandeiras em defesa dos direitos das mulheres. As conquistas não foram para todas. E esse segmento mais vulnerável ainda sofre silenciado as opressões e a discriminação da sociedade. Certo. Até aproveitando e falando dessas minorias, né, que são as mulheres idosas, as negras, né, com deficiência, né, que trabalhos especificamente a Secretaria tem feito por elas? A gente tem que trabalhar muito em articulação com outras áreas. A minha secretaria ela é uma secretaria pequena, mas ela é de grande potencial de articulação. E ela tem uma linha que é fim, que é enfrentar a violência contra a mulher. Então, nós protegemos as mulheres em situação de violência doméstica, nós fazemos a Lei Maria da Penha sair do papel, isso é de responsabilidade da minha secretaria, fortalecendo o trabalho em rede que a gente tem. E o outro eixo de atuação, o enfrentamento à violência à mulher é o outro eixo é a equidade de gênero. O outro eixo de atuação é a gente trabalhar a articulação intersecretarial envolvendo todas as secretarias do nosso governo, trabalhar de forma matricial, né? Para que todos façam os seus planejamentos pensando na questão da mulher. É a saúde olhando para as necessidades das mulheres, a educação olhando para o sexismo, que inclusive a gente reproduz na educação. Nós temos projeto com a educação, campanha Quem Ama Abraça, para atuar também essa questão do sexismo, desde a creche até a educação de jovens e adultos, que é o Quem Ama Abraça. Então, foram só alguns exemplos para te dizer o quanto a gente precisa alertar e trabalhar junto com outras secretarias e estarmos também sensíveis ao que diz o movimento social. Semana passada nós tivemos um encontro com as travestis e transexuais, identidade de gênero feminino, para trazer as dificuldades, os sonhos e aspirações que elas enfrentam hoje. Elas querem voltar a estudar. As portas estão fechadas, né? Então, nós precisamos trabalhar para que elas tenham atendimento digno nas nossas políticas, não só fazer julgamento moral, porque a prostituição restou para elas não como escolha, mas como única oportunidade de sobrevivência. Então, o mundo está mudando e a gente precisa também mudar a partir daqui, né? Da nossa mentalidade sobre essas pessoas e incluí-las definitivamente, que são gente como a gente. Uma última pergunta a respeito desse tema. Eu queria que você fizesse um balanço, né, desses 2 anos da sua secretaria, né, e a sua expectativa para os próximos 2 anos. Né? O que se pode esperar dos próximos 2 anos da Secretaria de Política para as Mulheres? Eu acho que o balanço dos 2 anos, acho que a grande conquista é a gente ter hoje a secretaria estruturada no município de Santo André. Essa é uma grande conquista, onde nós possamos dialogar diretamente com o nosso prefeito, dialogar diretamente com as autoridades do governo do estado, do governo federal, onde amplia a possibilidade da gente captar recursos para o nosso município, recurso externo, e onde a gente tem voz para fazer e ajustando as políticas, olhando para as necessidades das mulheres, né? Eu acho que esse espaço de poder é fundamental para que a gente avance e acho que esse perfil socioeconômico que a gente lança agora também vai balizar bastante as nossas ações de acordo com a real necessidade das mulheres, né? Então, é isso que eu espero para esses outros 2 anos. Agora, na metade do governo, conseguimos montar a secretaria, com tudo a que tem direito. Ela veio para ficar enquanto tiver uma mulher em situação de violência em nosso município. E um recado para as mulheres de Santo André, e não só de Santo André, mas do ABC? Mulheres de Santo André, diga a cidade que você quer. Mulheres do ABC, participe também com Santo André. Juntos a gente se fortalece, melhorando o município, a gente fortalece a região. Então, mês de março, que vem o mês das mulheres. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. E vejam mais notícias, né, no site www.reporterdiario.com.br. Até mais.